Recebe com alegria a dor que te renova, porque a tua prova é a tua alforria. Alta de Souza. Amigos confrades, muito boa noite. Satisfação enorme de podê-los, tê-los conosco, na mesma conexão, na mesma frequência. Agradecemos realmente de coração essa possibilidade de estarmos irmanados na busca do conhecimento espírita, na divulgação dessa doutrina maravilhosa e que possibilita a cada um de nós darmos àqueles que necessitam, quando for o caso, uma palavra de consolo. Nós vamos dar continuidade e já encerramento hoje do segundo mês espírita da USE Intermunicipal de Ourinhos. Mês de agosto tivemos várias palestras e hoje o doutor Donizete nós vamos encerrando, né, essas atividades. As palestras continuam. Agora, na forma virtual, passamos a ter contato mais estreito com o pessoal das outras casas, de outros rincões, e isso é sempre uma satisfação, uma alegria. Hoje, dia 29 de agosto de 2020, é o dia do aniversário do Dr. Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes nasceu dia 29 de agosto de 1831. É uma satisfação também poder saber que nesse dia estamos também comemorando a data de nascimento do Dr. Bezerra de Menezes. Nós vamos, já declarando uma vez abertos os trabalhos, solicitar a Cidinha Casagrande que faça a prece de abertura, e logo em seguida pedia para o Guaraci, o presidente da nossa USE regional, e está sempre disposto a prestar todo o apoio, que depois ele fizesse a apresentação do orador, e em seguida passaríamos então a palavra diretamente ao doutor Donizete Pinheiro. Muito obrigado a todos, tenham uma boa palestra. Cidinha. Então vamos cerrar os nossos olhos suavemente e neste momento, com muita alegria, agradecer ao nosso querido Mestre Jesus pela possibilidade de mais este encontro fraternal, a fim de que possamos aurir nos conhecimentos espíritas o esclarecimento, a compreensão, a coragem, o discernimento, para podermos levar as nossas vidas de forma melhorada. Agradecer a espiritualidade amiga, que com certeza, de forma um pouco mais intensa, neste mês de agosto, acompanhou a este movimento espírita de Ourinhos e região, para que pudéssemos juntos continuarmos firmes, indo avante, certos do compromisso que temos assumido contigo, querido mestre, de tentar a nossa melhoria íntima, a fim de sermos nós, aonde quer que estejamos, elementos contribuintes para que o bem se faça em maior profundidade. Agradecemos a Bezerra de Menezes e a toda a equipe espiritual que sabemos atua com tal intensidade no nosso Brasil, por todos os cuidados, por todos os amparos, a todas as casas espíritas, ao movimento espírita em geral,
agradecendo aos nossos instrutores, aos nossos mentores, que com certeza atuam com todos nós para a continuidade do serviço ao Mestre Jesus. Rogamos-te, querido Mestre, que tu possas envolver ao nosso expositor da noite, a fim de que consigamos aurir no seu trabalho muito mais força para a continuidade da tarefa, porque sabemos que o tema da noite é de tal importância, porque assola a humanidade o processo obsessivo. E quanto mais esclarecimento, quanto mais amor, quanto maior vontade de nossa parte, os teus trabalhadores, com certeza o bem haverá de se propagar mais, Senhor. Então, nesta noite, a nossa gratidão profunda a Ti, amorável Mestre Divino, e a todos os labutadores da espiritualidade por todo o trabalho efetuado. Obrigada por tudo e que assim seja. Microfone desligado. Com o microfone melhor para apresentar, né? Então tá bom. Com o microfone ligado, a gente consegue, então, falar um bocadinho aqui para apresentar para vocês. A apresentação é alguma coisa, assim, um tanto meio estranha. Porque, assim, quando a gente apresenta alguém que a gente não conhece, a gente pede os dados e fala. Eu pedi os dados do Donizete. Só que ele, pelo trabalho que eu sei, né, que ele vem desenvolvendo em Marília e com repercussão, vamos dizer, no Estado, para não dizer fora do Estado, porque eu já não conheço. Mas tem muita coisa, né? Mas, tá bom, quem é o Donizete? O Donizete Pinheiro, ele é aposentado, né? Ele aposentou como juiz de direito, né? Tem 3 filhos, vocês podem acreditar, mas é porque ele falou que tem 2 netos, né? Então, pois é, 3 filhos e 2 netos, 3 filhos e 2 netos. Desde os 9 anos ele é espírita, ele colocou assim. Foi atuante na Mocidade Espírita. Marcelo, tira essa apresentação da Ali Paroline aí, que não, acho que ela clicou errado. Tudo bem. Então, desde os 9 anos, ele foi muito atuante na Mocidade Espírita. Foi onde nós nos conhecemos. Faz um tempinho, né? Faz um tempinho. Apesar de que ele aparenta assim, ser tão novo, né? Mas já faz um tempo essa época de mocidade. E participou muito no movimento de unificação também. Esse trabalho de unificação, ele não se extingue, ele não acaba. Há alguma atividade para ser desenvolvida ainda na nossa região, na região de Marília, e o Donizete, com certeza, tem essa preocupação também. Ele trabalha como diretor de doutrina no Grupo Espírita Jesus de Nazaré, na cidade de Marília, ministrando cursos sobre a filosofia espírita e mediunidade. A propósito de cursos ele já vem desenvolvendo há muito tempo e disponibilizando, né? Eu tenho, por internet, por CD, não sei direito, alguns cursos de evangelho de mediunidade e do estudo do evangelho da época, né? Então, ele já é antigo nessa atividade, né? É editor do livro espírita, Ação Espírita, há 30 anos. 30 anos como editor do jornal Ação Espírita, né? E autor de vários livros, né? Entre eles aí, os livros que ele passou para mim, Suave Inspiração, Respostas Espíritas, e depois pela M, Terapia da Paz, Um Olhar sobre a Honestidade,
contos modernos em tempo de paz, a morte sem mistérios, quando Deus abre portas e gestão de crises emocionais. Eu acredito que tem outros pelo caminho aí, né? Mas isso nós vamos ter que aguardar para ver com que título irá de nos chegar. Mas, enfim, a ideia da gente passar informações assim é para que a gente saiba com quem que a gente está lidando. O Donizete tem seus valores intrínsecos, né? Que para o movimento espírita, para nós enquanto espíritas, para nós que o conhecemos ou tivemos algum contato com ele, tem sido muito útil, muito importante para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Então, quando veio o Donizete para fazer a palestra de encerramento desse segundo mês espírita, coroando, vamos dizer assim, essa nossa atividade, olha, não teríamos um outro nome melhor, creio eu. Viu, Donizete? E não, aqui é de boa, né? Sem maiores, né? Tenho por você, assim, um respeito muito grande, né? Um carinho muito grande, desejando para você sempre muita paz e que essa palestra você a desenvolva tranquilo, sereno, como só ia sempre acontecer, e nós outros vamos absorver os seus ensinamentos. Compartilhe conosco um pouco do seu conhecimento dentro desse tema influência espiritual e obsessão. Um grande abraço para você, desenvolva sua palestra e que Deus te abençoe agora e sempre. Agora sim, muito obrigado pelo seu carinho. Todos nós somos aprendizes da doutrina espírita. Todos nós carregamos as nossas virtudes, mas também carregamos as nossas imperfeições. Graças à doutrina espírita, nós podemos ir trabalhando para nos tornarmos um pouco melhores. Meu boa noite para todos os irmãos e as irmãs que estão participando conosco. Uma honra, uma alegria muito grande estou do lado, a oportunidade de estarmos aprendendo juntos, especialmente nesse dia, né, uma coincidência para mim, assim, sublime, porque é o dia do aniversário do Dr. Bezerra de Menezes, esse nobre espírito, que tanto contribuiu para a doutrina espírita, para o movimento espírita, foi presidente da Federação Espírita Brasileira, poderia estar em um dos mais felizes, mas preferiu ficar aqui para nos ajudar no nosso processo evolutivo. Então, em honra, em louvor, em gratidão ao Dr. Bezerra de Menezes, nós vamos permanecer aqui por alguns minutos, recordando a doutrina espírita, que é o nosso norte, que é aquele consolador que vem acalentar os nossos corações, iluminar as nossas mentes. E o tema que nós vamos conversar hoje, influência espiritual e obsessão, um tema que nós vamos encontrar em O Livro dos Espíritos e também em O Livro dos Médiuns. Tenho certeza que os companheiros todos já tiveram a oportunidade de estudar esses temas, mas nós queremos aqui recordar, vamos dizer assim, trazer alguns itens para que a gente possa fixar o conhecimento. A influência espiritual, nós vamos encontrar em O Livro dos Espíritos, das questões 459 e seguintes, até 472 de O Livro dos Espíritos, no capítulo da intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. E lá Kardec vai fazer algumas observações sobre essa influência dos espíritos, e nós vamos conversar sobre
alguns itens apenas, algumas respostas dos espíritos superiores. Os espíritos dizem que os espíritos, que são os desencarnados, eles influem em nossos pensamentos, em nossos atos, muito mais do que nós possamos imaginar. E eles nos falam de uma atitude que parece assim, muito estranha para nós, né? De ordinário, são eles que nos dirigem. Vejamos aí. Puxa vida, mas e o nosso livre-arbítrio? São eles que nos dirigem? São mesmo? Mas se nós observarmos o nosso dia a dia, nós vamos ver que nós nos deixamos conduzir muito por aquilo que os outros pensam, falam e sugerem para nós. Os nossos pais, muitas vezes, nos indicam caminhos a seguir, os nossos professores, os nossos amigos, mesmo os artistas, os que estão na mídia, esses youtubers, né, os influenciadores, nós nos deixamos, na verdade, ser influenciados por isso aí. Eu tenho um amigo de Adamantina, que trabalha no mercado, ele me contava o seguinte, que quando o Globo Repórter passava uma reportagem dizendo que o amendoim era bom para a saúde, no outro dia acabava o estoque de amendoim do mercado. A sociedade está nos influenciando, né, e nós nos deixamos influenciar. Se isso acontece aqui entre nós, por que não poderia acontecer também com os espíritos? Nós espíritas, não temos dúvida de que os espíritos estão ao nosso redor. O mundo espiritual não é um mundo à parte. O mundo material está contido no mundo espiritual, que é apenas um plano de vibração diferenciado. Os espíritos não vivem em cidades espirituais apenas, eles vivem também aqui na crosta, entre nós. E são milhões de espíritos. Sejam os espíritos que estão trabalhando, mentores ou não, sejam os espíritos inferiores, apegados ainda às coisas da terra, eles estão entre nós. E não são só os médiuns que são influenciados pelos espíritos. Todos nós somos influenciados pelos espíritos. E aqui é bom nós destacarmos que, embora nós vamos tratar de obsessão, nós temos que dar muito valor à influência dos bons espíritos nas nossas vidas. E nos ligarmos cada vez mais com os bons espíritos, porque quando nós estamos com a luz, naturalmente as trevas se afastam. E há muita gente que se apega a isso, né? Aos obsessores, aos espíritos trevosos, tem medo. Mas nós devemos nos ligar cada vez mais aos os anjos guardiões, né? Os nossos mentores, os nossos protetores, e darmos ouvido aos bons espíritos. Então, pode nos influenciar não só os maus espíritos, os espíritos inferiores, mas pode nos influenciar, e influenciam muito, os bons espíritos, que gostam de nós, que nos amam, os nossos protetores, os nossos amigos espirituais, os nossos familiares, eles se preocupam com a nossa destinação aqui na Terra, com o nosso bem-estar, com o nosso sucesso, de tal maneira que cada vez mais nós precisamos saber que os espíritos estão entre nós, nos precavermos contra os maus espíritos, mas nos ligarmos cada vez mais com os bons espíritos, para que eles nos ajudem, nos influenciem para o bem, e nós possamos seguir aqui no caminho bom. Os espíritos também disseram a Kardec que nós somos alcançados, ao mesmo tempo, por vários pensamentos sobre o mesmo assunto, e frequentemente, bem ao contrário, uns aos outros, são ideias nossas e dos espíritos, que se combatem e nos deixam na incerteza. Os pensamentos são ondas mento-eletromagnéticas, como disse André Luiz. Quando nós pensamos, nós exteriorizamos as nossas ondas mentais, que vão se espraiando
pelo fluido cósmico universal e vão se encontrando com outras ondas, ou seja, outros pensamentos de mesma natureza. Então, nós podemos sintonizar com uns e com outros, dependendo também do tipo de pensamento que nós estamos tendo naquele momento da nossa vida. Então, às vezes, nós temos na nossa mente dois tipos de pensamento. Um pensamento bom, um pensamento ruim. Às vezes é um pensamento do nosso mentor e, do outro lado, o pensamento do nosso obsessor, de um espírito inferior. Sabe aquelas historinhas que nós encontramos nos filmes, nos desenhos animados, do demôniozinho e do anjinho? É mais ou menos isso, né? O desenho representando mais parcialmente uma realidade. E aí? O que é que fazemos com isso? Qual a melhor atitude? Qual a melhor decisão? O Manuel Filomeno de Miranda, no livro Fronteiras da Loucura, Nas Fronteiras da Loucura, diz aí, ó, por fatores de variada motivação, quer dizer, por vários motivos, assimilam-se ideias e pensamentos pela simples sintonia da onda própria em que se situam as mentes. Então, é muito importante nós estarmos atentos ao nosso tipo de pensamento, porque dependendo do nosso pensamento, nós vamos sintonizar com outros pensamentos de igual natureza. É igual, por exemplo, o celular que nós temos hoje. Se alguém quiser mandar uma mensagem para mim, ele tem que sintonizar com o meu número de WhatsApp. Se eu quiser mandar uma mensagem para o outro, mesma coisa. Questão de sintonia, de número de celular, questão de sintonia de pensamentos. Veja o desenho, duas mentes se conectando. Vamos lembrar que não são os cérebros que se conectam, o cérebro é o instrumento material do espírito para poder comandar o corpo, palavras, ouvidos, movimentos, mas as comunicações, os pensamentos são exteriorizados pela mente. A mente que transfere para o cérebro perispiritual e depois que transfere para o cérebro corporal. Mas tudo parte da mente em sintonias. Então, nós precisamos estar muito atentos com os nossos tipos de pensamento, porque dependendo do nosso tipo de pensamento, será a nossa sintonia. Disseram os espíritos também, os nossos pensamentos, em geral, são aqueles do primeiro momento. O pensamento sugerido é como uma voz que fala. Então, como saber se é meu ou se é de um espírito? O primeiro pensamento que você tem em relação a alguém ou alguma coisa é o teu pensamento. Então, vamos imaginar aí, você vê alguém e você tem um pensamento de inveja. Esse primeiro pensamento é o seu. Porque a informação chegou imediatamente a você e você tem uma reação mental e emocional. Agora, se você cultiva aquele pensamento de inveja, o espírito inferior pode começar a alimentar aquele tipo de pensamento. Se você já é alguém que está se propondo a melhorar, o teu mentor vai dizer assim, por que esse tipo de pensamento? Para que ter inveja dela? Se esforce para trabalhar e ser igual, né? Seja uma pessoa boa, isso não é um pensamento cristão. Então, o primeiro pensamento, normalmente, é o nosso próprio pensamento. E ele continua, não nos sendo possível distinguir o que é nosso ou de outros, agimos livremente para decidir pelo bem ou pelo mal. E então, se nós somos influenciados pelos espíritos, se nós temos pensamentos bons ou ruins, influenciados, tenhamos a certeza de que a decisão em optar por um pensamento ou por outro é uma decisão nossa, porque nós continuamos com o nosso livre-arbítrio para assumirmos as responsabilidades pelas nossas decisões. Então, por isso que as sugestões boas são ocultas.
para que eu possa decidir pelo caminho que eu quero. É muito comum os espíritos nos influenciarem para o bem, sugerirem pensamentos bons e nós não acolhermos, porque nós estamos preocupados muito com as coisas materiais, com os nossos desejos, com as nossas emoções. O espírito nos sugere perdoar o próximo e a gente ainda carrega na raiva, a mágoa e não quer perdoar, não aceita o convite de perdoar. Mas também nós podemos resistir aos pensamentos inferiores que querem nos levar a ter condutas indevidas. Então, vejamos com a doutrina espírita como é importante nós estarmos atentos aos nossos pensamentos, não permitindo que pensamentos inferiores, negativos, de tristeza, de angústia, de mágoa, de ciúme, se apodere de nós. Eu estou dizendo apoderar-se de nós. Porque, eventualmente, de vez em quando, nós temos pensamentos inferiores, sim, ainda somos espíritos de uma categoria inferior, mas nós não podemos alimentar pensamentos, deixar, né, que esses pensamentos passem por nós, porque às vezes nós apenas conectamos com algum tipo de pensamento inferior que está espalhado aí no fluido cósmico universal. Então, se eu sou alguém consciente, se eu sou alguém que estou trabalhando a minha intimidade, o meu autoconhecimento, a minha transformação interior, eu estou atento a como eu penso. Porque como eu penso, será como eu falo e será como eu vou ter atitudes. Então, eu preciso distinguir o que é meu e o que é dos outros, sejam espíritos ou sejam encarnados. Não é porque alguém me sugere alguma coisa a fazer aqui na Terra que eu devo aceitar. É muito interessante a minha experiência como juiz da infância, porque era muito comum o adolescente ser ouvido, participou de um roubo, e eu perguntava para ele se tinha participado, por que participou. Falava, não, aí eu fiz, mas foi ele que mandou eu fazer, ele que é o culpado. Né? Quer dizer, transferindo a responsabilidade para os outros. Claro que nós podemos ser sugestionados, mas nós continuamos sempre com a nossa responsabilidade, né, pelas atitudes que nós tomamos. Livre-arbítrio é um direito divino, é um dever divino nosso de estar manifestando. Então, tanto os espíritos bons como os maus nos influenciam, mas pertence a nós distinguir um do outro. Espíritos bons só vão nos sugerir bons pensamentos. O que é um bom pensamento? É aquele que está de acordo com a lei de Deus. A lei de Deus é a lei do bem. É aquele que nos leva a fazer para o próximo somente aquilo que nós queremos para nós. Então, quando eu tenho um pensamento negativo, eu devo perguntar, puxa, será que eu gostaria que alguém estivesse pensando isso de mim? Será que eu gostaria de fazer para o outro aquilo que ele fizesse para mim? Eu preciso parar para pensar nisso. E aí, dentro desse capítulo, nós vamos entrar um pouquinho na obsessão, que é uma grande preocupação. E olha que nós temos uma vantagem como espíritas. Milhões, para não falar de bilhões de pessoas, estão vivendo sem saber da influência dos espíritos. Não sabem como se proteger da influência e nem como aproveitar a influência positiva. E nós, graças à doutrina espírita codificada por Allan Kardec, nós temos essa oportunidade. Então, saber que os espíritos estão ao nosso redor e nos influenciam é um bem, não é um mal. Muitas pessoas dizem assim, eu não vou lá estudar a doutrina espírita, eu não vou ao centro, porque os espíritos vão se aproximar de mim. Nada. Sabendo doutrina ou não sabendo doutrina, eles estão ao nosso redor. Mas eles são invisíveis. Né? Agora, não é melhor nós sabermos
que eles existem, como se comportam, como pensam, como fazem, e nós nos protegemos e aproveitarmos dos bons espíritos do que nos mantermos na ignorância? Claro que sim. Na obsessão é a mesma coisa. É melhor nós sabermos que existem os espíritos inferiores e que eles nos influenciam e como nos influenciam, para nós nos precavermos e nos protegermos das influências perniciosas dos espíritos. E então, quem não estudou, tem lá no capítulo 23 de O Livro dos Médiuns, o estudo de Kardec a respeito disso. O Livro dos Médiuns é o Guia dos Médiuns, mas nós vamos ver que a obsessão serve para todo mundo, não só para médiuns. Nós falamos aqui de médiuns ostensivos, porque no sentido amplo, todos nós somos médiuns. Kardec vai dizer que a obsessão é o domínio que o espírito inferior exerce sobre os encarnados. E ele diz que é um dos maiores escolhos, uma das maiores pedras no caminho dos médiuns, interferindo no trabalho que os médiuns realizam. Então, somente espíritos inferiores é que podem ou que exercem o domínio, a obsessão sobre os encarnados. E aqui nós queremos distinguir aqui a obsessão da simples influência. A obsessão é uma persistente atuação. Então, não é porque eu tenho um pensamento inferior, não é porque de vez em quando o espírito consegue invadir a minha mente e dominar os meus sentimentos, me passar sensações e sentimentos negativos, que estamos no processo obsessivo. Não. O Divaldo Pereira Franco sofreu a influência de um espírito inferior, o chamado Máscara de Ferro, até os 40 anos. Até os 40 anos. Mas não era obsessão, porque ele não se deixou dominar pelo espírito. Era uma influência malévola, o espírito inferior. Mas ele não se deixou envolver no processo de obsessão. Recentemente, nós ouvimos uma declaração dele numa palestra, em que, agora no Paraná, né, há pouco tempo, ele também foi influenciado por espíritos inferiores. Então, vejamos que os médiuns, em especial, devem ter em mente que todos nós podemos, a qualquer tempo, sermos influenciados, atrapalhados, perturbados por espíritos inferiores. Então, quanto mais eu me preparar para isso, melhor será. Nós temos um conceito ampliado de obsessão, porque Kardec trata da obsessão de desencarnado para encarnado. Mas a obsessão também acontece entre espíritos, no plano espiritual. Acontece de nós para os desencarnados. Quando ficamos pensando muito negativamente sobre os desencarnados, lá entre eles há processos obsessivos. Então, nós podemos dizer que a obsessão é entre espíritos desencarnados ou encarnados. Aliás, entre nós aqui, nós vivemos nos obsediando, né? A mulher ciumenta, o marido ciumento, que vive ali, né? Pegando no pé do outro, isso é obsessão. O patrão que escraviza o subalterno empregado, isso é obsessão. O pai que constrange o filho ou a filha a ser aquilo que ele quer, isso é obsessão. E nós vamos ver que a obsessão começa quase que sempre por aqui mesmo. A obsessão pode ser intencional, aquela dolosa, eu quero prejudicar o outro, ou culposa, que eu perturbo, que eu atrapalho, que eu prejudico, sem saber que eu estou fazendo isso e sem mesmo querer. Por exemplo, o marido que desencarna
mas gosta muito da mulher e não vai embora para as regiões superiores e permanece aqui junto com ela. É uma forma de obsessão, se não está equilibrado nesse trabalho. A mãe que não consegue se libertar do amor exagerado aos filhos e permanece aqui achando que está cuidando, mas está prejudicando. O espírito alcoolista que se aproxima de um amigo encarnado para beber junto, não imagina que está prejudicando. São companheiros, amigos, estão bebendo juntos. Mas é também uma forma de prejudicar, portanto, uma obsessão que nós chamamos de obsessão culposa. Eu trouxe a classificação que Allan Kardec apresenta de obsessão, mas com certeza todos nós já ouvimos falar muito sobre isso, né? Nós podemos perguntar a todos e a resposta seria óbvia para nós, né? Kardec fala da obsessão simples, que é aquela mais leve, que é mais sutil, um pouco mais forte. É a ação persistente do espírito nos atrapalhando nos nossos pensamentos, no nosso dia a dia, né? Nos passando coisas negativas, coisas ruins. Ela nos atrapalha não só na mediunidade, mas também atrapalha no nosso dia a dia. Interfere nas nossas comunicações mediúnicas, interfere nas nossas relações pessoais, dentro de casa, no trabalho, no trânsito, porque o espírito quer que nós sejamos prejudicados de alguma maneira. Ele não gosta de nós, né? Ele não quer ver o nosso sucesso, não quer ver a nossa felicidade, então ele fica interferindo na nossa vida, né? Mas dentro de certos limites. Ele ainda não ultrapassou uma gravidade tal. Ele não quer que você morra. Ele quer que você viva sofrendo nos seus dia a dias, né? Nos seus dias né? Então, o espírito normalmente age de forma sutil, na vigília ou no sono, quer dizer, acordado ou dormindo, mesmo no plano espiritual, eles podem nos obsediar. Muitas vezes nós temos pesadelos, e esses pesadelos são frutos dessas influências espirituais obsessivas. Allan Kardec fala de uma mulher, esposa de um médium, de um dirigente de reunião mediúnica, que tinha muitos ciúmes. Aí, quando ela dormia e saía do corpo, 2 obsessores se aproximavam dela para ficar alimentando o ciúme dela, né? Então, às vezes, pesadelos de perseguições, de brigas, são decorrência de encontros espirituais com obsessores. Então, esses espíritos acentuam preocupações, desconfianças, dúvidas e fobias, provocando condutas irregulares ou ridículas e assim causando desajustes emocionais e psíquicos. Por exemplo, o toque, transtorno obsessivo compulsivo, preocupações com o nosso dia a dia. Muitas vezes são processos obsessivos. Será que a gente já nunca foi deitar, estava na cama e levantou assim e pensou assim, será que eu tranquei a porta? Será que eu desliguei o aparelho? Quando a gente sai de casa de carro, já aconteceu comigo, será que eu fechei o portão? Então, são interferências que esses espíritos fazem no nosso dia a dia para atrapalhar a nossa vida, para nos prejudicar. A condição do espírito pode ser apenas de um simples importunador, leviano brincalhão, aproveitador, querendo se divertir às nossas custas, mas também pode ser o princípio de um processo obsessivo mais grave. Sabe aquela doencinha que você não liga para ela? Um probleminha, uma dor, né? Dói lá a barriga, você toma um remédio, dói a barriga, você toma outro remédio. E vai ver uma úlcera que você achou que não era nada. Ou pode ser um câncer. Quando nós estamos alterados psicologicamente, emocionalmente, nós não devemos deixar passar em branco isso. Imaginar que é pouca coisa. Tudo que abala o nosso emocional é relevante para a nossa felicidade, para o nosso bem-estar. E então, é preciso correr atrás logo para
tratar, porque pode ser um espírito, nesse caso, né, que está ali insistindo, querendo avançar sobre a nossa mente para nos dominar de maneira mais intensa. E aí entra uma fase mais difícil da obsessão, que é a fascinação, que é uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium, e que, de certa maneira, lhe paralisa o raciocínio relativamente às comunicações. É, na verdade, uma hipnose. O espírito consegue acessar os nossos conteúdos mentais, a nossa memória, sintonizar os nossos pensamentos e exerce uma dominação sobre nós. Nós temos algumas dificuldades mentais e eles conseguem acessar essas nossas dificuldades, o nosso desejo central, o nosso calcanhar de Aquilo dos sentimentos, das emoções, e começam a agir diretamente ali, né? Nos dando comandos mentais, e muitas vezes nós vamos acolher esses comandos mentais. O espírito é sempre inteligente, ardiloso, enganador, hipócrita. Muitas vezes, ao médium, ele se coloca numa apresentação de espírito bom, consegue disfarçar. Normalmente, a fraqueza do médium é a vaidade, ou na psicofonia, ou na psicografia, de tal maneira que o espírito consegue iludir de tal maneira o médium, a pessoa, que ele passa a acreditar que muitas teorias, muitas filosofias propostas pelo espírito são verdadeiras, quando, na verdade, são ridículas, né? São esdrúxulas, são falsas. Então, diz ali, ele age de tal maneira que lhe inspira uma confiança cega que o impede de ver o embuste e de compreender o absurdo do que escreve, aqui no caso da psicografia, né? Ainda quando esse absurdo salte aos olhos de toda a gente. Nós encontramos na atualidade muitos casos nesse sentido, né? Médios que estão recebendo espíritos aí superiores, Jesus, Bezerra de Menezes, Allan Kardec, Chico Xavier, quando, na verdade, são espíritos enganadores, né? Então, o Manuel Filomeno de Miranda vai dizer lá, no mesmo livro, Nas Fronteiras da Loucura, insuflam-lhes o orgulho de missões especiais, né? São apóstolos do Cristo, reformadores da nova era, camuflado em humildade e passividade errônea, que os torna falsamente místicos, crendo que são reformadores e apóstolos encarregados de mudarem as estruturas da vida ao talante da irresponsabilidade e presunção. Então, são espíritos que estão realmente muito envolvidos, e é muito fácil nós nos deixarmos levar a essas condições. Em seguida, nós temos a subjugação, que é uma constrição mais forte, mais dominadora, que chega a paralisar a vontade daquele que a sofre e o faz agir a seu malgrado, contra a sua vontade. Kardec fala que pode ser uma subjugação moral, quando tem a ver exatamente com a maneira de pensar e de se expressar, né, criando ali ilusões. É muito parecida com a fascinação. A diferença é que na fascinação, o médium ou a pessoa, ela aceita aquilo como uma realidade, que vem ao encontro das suas aspirações vaidosas, orgulhosas, do seu desejo de ser superior. Aqui não. Aqui, normalmente, o médium ou a pessoa sabe que está tudo errado. Sofre com isso, porque o pensamento ainda permanece íntegro, só que ele não consegue reagir, nem mentalmente e nem fisicamente. Há um ato contínuo, um contínuo aturdimento ou toma,
a visão e a audição, como os demais sentidos, confundem a realidade objetiva ao império das vibrações e faixas que registra desordenadamente na esfera física e espiritual. Palavras do Manuel Filomeno. É um livro bom para nós estudarmos sobre obsessão. Aliás, a obra do Manuel Filomeno tem muito a ver com obsessão. Na subjugação física, há o domínio também do físico, do corpo. E a pessoa tem atitudes que são contra realmente a sua vontade. Allan Kardec vai dizer de um homem que é compelido na rua a se ajoelhar na frente de uma mulher desconhecida, faz ele declarar amor e a pedir em casamento. Olha só que ridículo a que foi submetido esse homem. Normalmente são considerados já loucos, né? E estão internados em hospitais psiquiátricos, submetidos a terapias com remédios fortes, quando não tiveram a oportunidade de serem tratados num centro espírita. E muitos não podem mesmo, não conseguem ser. Esse caso, a pessoa pode, inclusive, passar a sofrer doenças, porque é tão intensa a ação do espírito sobre o encarnado, às vezes no processo de simbiose e parasitose, que começa a perder fluidos, forças, absorvidas pelos espíritos, e então, com o tempo, ele pode ficar doente, e, em geral, também fica doente. Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, não trata da possessão, porque quando ele escreveu o livro, ele achava que a possessão poderia dar a entender que o espírito poderia substituir o encarnado, tomar conta do corpo dele de forma definitiva. E isso não acontece. Então, mas lá na Gênesis, ele volta a estudar esse assunto, no capítulo dos fluidos, e ele vai dizer que realmente o espírito pode se apoderar momentaneamente do corpo de um encarnado e utilizá-lo como se fosse dele mesmo. Usa os braços, as pernas, os olhos, os ouvidos, como se ele fosse um encarnado. Mas ele apenas está justaposto ao corpo, e o espírito encarnado, obsediado, fica ao lado, às vezes caminhando com ele, né, no mesmo patrimônio corporal ali, né, e fica, muitas vezes, agindo como se fosse ele. Kardec, inclusive, fala sobre a possessão benéfica, no caso, por exemplo, dos médiuns de cura. Os médiuns de pintura mediúnica, normalmente são casos de possessão, e que o espírito sai, do médium sai, num desdobramento, numa emancipação da alma, e o desencarnado se apodera do corpo como se fosse realmente dele. O Divaldo Pereira Franco conta um caso com ele, várias vezes, são vários casos, e um deles é quando o Vitor Hugo vai psicografar um livro, e o Divaldo sai do corpo e fica na sala ali. O Vitor Hugo, ele escreve usando o corpo do Divaldo para escrever o livro. Já comentamos a respeito disso. Quais são os sinais de obsessão? Allan Kardec, lá no Livro dos Médiuns, apresenta alguns sinais para nós percebermos se estamos influenciados pelos espíritos ou não. Porque eu quero saber, será que eu estou perturbado? Será que é meu? Será que não é? Então, Kardec fala, insistência de um espírito em comunicar-se, opondo-se à manifestação de outros. Então, aqui é no caso específico do médium. Então, toda semana ou toda reunião é sempre o mesmo espírito que se manifesta. Porque o obsessor sabe que se o médium trabalhar, ele vai evoluir, vai melhorar, ele não quer. Então, o que ele faz? Ele se coloca à frente, dada a sintonia, dada a afinidade com o obsediado, e vai se manifestando, dando comunicações, muitas vezes mentindo, inventando, mudando de personalidade, contando casos diferentes, que é para impedir que outros espíritos se manifestem. Aí precisa da habilidade do dirigente para auxiliar o médium
e não se deixar envolver por esse espírito também. Crença na infalibilidade, na identidade dos espíritos que se comunicam. Já é um processo de fascinação. Então, quando eu acredito piamente que é Jesus que está se manifestando por mim, ou Allan Kardec, é um sinal evidente de que eu estou perturbado, e aí eu preciso tomar muito cuidado com relação a isso. Não reconhecer a falsidade ou o ridículo das comunicações recebidas. Às vezes o conteúdo da mensagem é um conteúdo totalmente contrário à doutrina espírita, ao evangelho. Mas nós imaginando ali uma nova proposta, uma reformulação da doutrina espírita, uma nova visão do evangelho, achamos que está muito bem, que está muito correto, e aceitamos aquilo como uma verdade, porque o espírito já insuflou o médium de que ele é realmente alguém que está renovando a humanidade. Aceitação de elogios, ofender-se com críticas, disposição do médium para se afastar das pessoas que podem esclarecê-lo. Então, são médios vaidosos, orgulhosos, que já estão no processo de fascinação, né? E que ficam muito felizes com os elogios a respeito da sua mediunidade, e às vezes o próprio grupo mediúnico, o grupo de companheiros colaboram para isso, né? Elevando aí a vaidade do companheiro. E mais ainda, se alguém chega para criticá-lo, ele não aceita, desdenha aquela crítica, se ofende com aquela crítica, e muitas vezes se afasta do centro espírita, funda um outro centro, vai procurar uma outra casa, vai trabalhar na sua própria residência, porque acha que ele está certo. Eu recomendo aqui um livro chamado Nas Trilhas da Libertação, do próprio Manuel Filomeno de Miranda, quando ele trata, né, narra o caso de um médium de cura, que se envolveu no processo de fascinação e se colocou exatamente numa situação como essa. Falar, escrever ou agir de forma inoportuna e sem necessidade. Imagina lá, você está fazendo uma palestra e a pessoa levanta e fala assim, olha, eu estou recebendo aqui uma mensagem, dá licença que eu vou ali escrever a mensagem. Ora, o espírito bom sabe que hora de aprender é hora de aprender, que o aprendizado, o estudo é importante para o médium, que não é o momento para se escrever nenhuma mensagem. Constrangimento físico qualquer, dominando-lhe a vontade e forçando-o a agir ou a falar a seu mau grado. É o caso já da subjugação. A gente percebe, na verdade, com certos comportamentos exóticos, como nos alerta o Manuel Filomeno de Miranda. Quando a gente percebe em nós, ou percebe no próximo, no companheiro, alguma mudança de comportamento que é fora do padrão, imaginemos aí, o médium chega e fala assim, olha, eu fui orientado que a partir de agora eu devo só usar roupas brancas para transmitir pureza, elevação espiritual. Pronto, pode internar, né? Pode fazer um tratamento, porque já é um processo ali de perturbação, de influência, né? Eu conheci um médium que, a partir de certo momento, resolveu andar descalço, porque estaria em conexão com a natureza. Então, estejamos atentos às nossas atitudes e controlemos a vontade de sermos diferentes. Eu vou usar uma barba comprida, porque assim certamente eu sou da falange do Dr. Bezerra de Menezes. O Guaraci me conheceu usando barba comprida, né, Guaraci? Mas tinha nada a ver com o Dr. Bezerra de Menezes. Era meu gosto mesmo. Ideias fixas, neuroses, como nós falamos, paranoias, toques, comportamentos estranhos, né? Pensamento cristalizado. A Terra é plana. Terra é plana.
Todo mundo já sabe que a Terra é redonda. Tem milhões de provas que a Terra é redonda, mas eu continuo acreditando que a Terra é plana. O mundo vai acabar no ano 2059, né? Ou 2020, ou 2000. São essas teorias que os espíritos conseguem colocar na nossa mente, né? Mudanças repentinas de comportamento, com desconfianças, melancolia, agressividade e excitação. Muitas vezes, nós somos levados a acreditar que temos uma certa missão espírita, né? Que eu estou me tornando um grande orador. Pois eu conheci um médium, aliás, um orador espírita, que estava sendo muito convidado a falar nas cidades. E ele foi a Adamantina umas duas vezes. Na terceira vez, ele, que era um funcionário público, disse assim: olha, eu estou pensando que vou pedir um afastamento não remunerado para ficar só divulgando a doutrina espírita, porque eu tenho recebido várias palestras, e nós sabemos que esses oradores, né, ficam em hotéis, têm as despesas reembolsadas, não tem despesas. Então, para quem vive de uma maneira mais simples, né, viver divulgando a doutrina espírita e recebendo alimentação e recebendo pousada, né, estava muito bom. Bom, o que aconteceu? Esse médium desapareceu. Fiquei sabendo que ele havia casado com uma mulher rica e deixou de divulgar a doutrina espírita. Processo de fascinação. Então, nós precisamos tomar cuidado. Ninguém está isento de ser envolvido no processo de fascinação. Seja novo, seja antigo de doutrina. Nós precisamos tomar muito cuidado. Quais são os motivos da obsessão? Kardec fala sobre isso. Qual é o principal motivo da obsessão? Vingança. Grande parte dos processos, aqueles casos que nós atendemos nas reuniões mediúnicas, os casos narrados em livros espíritas, é um espírito se achando injustiçado, prejudicado, morto por um encarnado, e que resolve se vingar, porque não viu a justiça, né? Permanece sofrendo no plano espiritual. Então, normalmente, o processo obsessivo começa aqui, com dois inimigos. Por isso, Jesus falou: reconciliai-vos com os vossos inimigos enquanto caminhai com eles. Para nós evitarmos que, de lá para cá, o espírito comece a se vingar de nós. Então, é preciso perdoar aqui mesmo, acertarmos a nossa vida com o próximo logo. Então, a maior parte das situações são de vingança. Desejo do mal. Nossa, parece incrível que o espírito queira fazer o mal ao outro, mas existe ainda espíritos inferiores, tão revoltados com a vida, que se comprazem em fazer o mal. Por que será que alguém risca o carro do outro, um carro novinho, zero? Inveja, desejo de prejudicar o outro. Uma vez nós vimos uma reportagem quando havia aqueles surfistas dos trens suburbanos, não sei se era no Rio de Janeiro, se era em São Paulo, que eles andavam em cima dos trens, eram grupos. E a entrevistadora lá, a repórter, perguntou para o chefe de uma gangue: por que vocês jogam o outro para fora do trem para ele cair lá e morrer? E ele disse assim: para ver o tombo do outro. Então, são sentimentos que ainda espíritos carregam, que é só para fazer o mal, para ver o outro sofrer. E o orgulho do falso saber. Aqueles que aqui na Terra defendiam teses, teorias, filosofias, e que achavam corretas, embora contrariamente ao pensamento geral, continuam no plano espiritual, querendo passar para os encarnados os seus pensamentos. Muitas vezes não são espíritos maus, mas são espíritos perturbados, que aceitam certas teorias
e que querem ficar trazendo, ser reconhecidos pelos encarnados através dos médiuns. E é muito difícil, às vezes, nós reconhecermos essas teorias, porque o pseudo-sábio, ele fala 99 verdades e traz uma mentira. Né? E aqueles que não têm muito conhecimento acabam se deixando envolver por isso. Como é que trabalham os espíritos obsessores? Qual é o mecanismo de ação? O Filomeno diz assim, aceita a indução, quer dizer, quando o encarnado aceita o envolvimento, forma-se uma tomada para ligação com a sombra, em regime de intercâmbio psíquico. E nós vamos ver alguns casos aqui, meio rapidamente, tá? No livro Ação e Reação, André Luiz fala de um relato dos irmãos Leonel e Clarindo, que estão realizando o processo obsessivo, que ele fala do desejo central, ou tema básico. Por exemplo, eu quero conquistar o coração daquela mulher. É um desejo central meu, estou vivendo em torno daquilo. E eles vão pegar exatamente esse meu desejo para tentar me perturbar a respeito e eles vão tentar me perturbar usando esse meu desejo central para agir sobre mim. E ele também diz assim, cada um é tentado exteriormente pela tentação que alimenta si próprio. Vejamos o autoconhecimento como é importante. Eu tenho que me conhecer, saber das minhas virtudes, mas também saber das minhas dificuldades, das minhas fraquezas. Para quê? Para me proteger. Aí que entra a vigilância proposta por Jesus. Vigiai e orai, para não cair em tentação. Tentação é a tentação interna. Tá? Então, quando o Espírito conhece a minha fraqueza, e eles nos acompanham, muitas vezes 24 horas por dia, eles vão saber qual é o meu ponto fraco para agir sobre ele, sobre nós. Algumas situações típicas do mecanismo de obsessão. No livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz vai falar sobre simbiose, é quando dois espíritos passam a conviver numa sintonia mais específica. Numa sintonia mais específica. O espírito atuando sobre o encarnado, e o encarnado acaba vivendo dependente do desencarnado também. Os dois estão na mesma sintonia, os dois acabam ficando na mesma necessidade, mas o encarnado vai ficando doente muitas vezes por causa disso. Infecções fluídicas, quando o espírito lança pensamentos, fluidos malévolos sobre o encarnado, causando perturbações mentais e emocionais. Os ovoides, que são espíritos que perderam o controle do perispírito e ele adquire a forma da cabeça, de um ovo, e são utilizados para serem acoplados nos encarnados, absorvendo as suas energias, os seus fluidos. Nos livros Missionários da Luz, Instruções Psicofônicas entre a Terra e o Céu, fala-se muito na parasitose, também chamado de vampirismo. O espírito realmente vai sugando conscientemente os fluidos,
as forças do encarnado, de tal maneira que ele vai cada vez mais ficando enfraquecido, entristecido, depressivo, doente mesmo. Ivone Pereira fala de aparelhos parasitas, que são criações fluídicas mais grosseiras e que são utilizadas para envolver os encarnados e para que os espíritos possam se apoderar dos encarnados. Ivone fala de um espírito que se utilizava de aqueles aparelhos utilizados em animais para montar em animais. E o Manuel Filomeno de Miranda, nos bastidores da obsessão, fala de aparelho elétrico, espécie de chips espirituais, que são inseridos na mente, quer dizer, no perispírito do encarnado, e que vão transmitir a eles ordens repetitivas. Então, ao invés do espírito ficar ali, você vai se matar, você vai se matar, você vai se matar, esses chips elétricos levam uma fração de pensamento, de voz, de som, que fica se repetindo no cérebro do encarnado. Não daria para nós estudarmos profundamente isso, porque o tempo é pouco. Inserção de espíritos na convivência com o encarnado em estado de monoideísmo. Então, eles pegam espíritos inferiores que pensam como nós e colocam no mesmo ambiente, na nossa mesma casa, para que os pensamentos desses espíritos fiquem nos atormentando. Por exemplo, o caso contado pelo Leonel e o Clarindo, eles colocam espíritos usurários preocupados com patrimônio, tesouro, dinheiro, na casa daqueles que eles querem perturbar, que também é apegado ao dinheiro, apegado ao patrimônio. E telas mentais que são criadas pelos espíritos como se fossem imagens. E nós ficamos vendo coisas, literalmente vendo coisas que não existem, mas que são criadas pelos espíritos obsessores para alimentar, muitas vezes, algo negativo na nossa vida. E nós já nos encaminhando para o final, não poderíamos deixar de falar sobre o tratamento da obsessão. É muito melhor nós prevenirmos, mas quando a obsessão se instala, temos que tratar, porque a obsessão é uma doença. Obsessão é uma doença espiritual, que pode se transformar numa doença física, até a loucura. Então, nós precisamos tratar. Eu sei de alguém que está obsediado. Eu estou num processo de obsessão. Então, Kardec vai dizer que não existe uma fórmula, palavras específicas para nós tratarmos a obsessão. Tipo, vá de retro, Satanás, você está expulso, né? Vá para o inferno. Isso não existe. Por quê? Os espíritos sabem que são invisíveis, que são incorpóreos ali, eles não estão no corpo. Nada disso tem influência sobre eles. Usar sal grosso, raminho de arruda, não funciona para os espíritos. Normalmente, eles se divertem às nossas custas. Por que é difícil nós tratarmos a obsessão, muitas vezes? Por causa das vinculações. Às vezes, de muitas reencarnações. 2, 3, 4 reencarnações. Um perseguindo o outro. E, às vezes, o terapeuta, o dirigente de uma reunião mediúnica, tem a pretensão de, com meia dúzia de palavras, 10 minutos, acabar com uma obsessão. A espiritualidade trabalha isso, né? Com grande dificuldade, com muito amor, com muita técnica. E não é assim, esperando que nós vamos resolver. Tirar com a mão, isso não existe. Né? Leia um livro, Libertação, todo o trabalho que foi realizado pela espiritualidade para dissolver os laços, para transformar os laços de ódio em laços de amor. Né? A única maneira de nós rompermos a obsessão, ou é melhorando o obsediado, que vai sair da faixa,
melhorando o obsessor, que vai perdoar e vai embora, continuar a sua vida, ou, de preferência, os dois, no processo de mútuo perdão, de reconciliação, que um vai se tornar amigo do outro. O ideal é que isso aconteça. Com o obsediado, podemos usar. Obsediado é o encarnado, aquele que chega no centro espírita. Como é que nós vamos trabalhar com ele nas nossas casas? Então, oração. É preciso levar o encarnado a orar, a adquirir o hábito da oração. Se ele não sabe, nós vamos orar com ele. Vamos pedir para a família orar com ele, fazer o evangelho no lar. Porque ele precisa, a oração eleva o padrão mental, eleva as emoções. Então, o primeiro passo é isso. Mudança de comportamento através da leitura, da religião e de terapia. Se eu frequento um bar, eu tenho que deixar o bar. Se eu frequento drogas, eu tenho que deixar um ambiente de drogas, de promiscuidade. Se eu sou uma pessoa que come demais, um obeso, preciso deixar os restaurantes, né, as comidas exageradas, e me dedicar de que maneira? É sempre substituir um ato negativo por um ato positivo. Então, leituras positivas em lugar de filmes pornográficos, de livros pesados, a religião em troca do bar, das baladas noturnas, a terapia, porque nem sempre o centro espírita é capaz de aprofundar as causas, as nossas dificuldades. Então, o centro espírita vai até um ponto, porque atendimento fraterno não é terapia, mas quase sempre é necessário um tratamento psiquiátrico e terapêutico também com psicólogos. Pedir perdão e oferecer perdão. Então, se eu causei um mal, o obsediado causou um mal, ele precisa exercitar o pedido de perdão, ser humilde nesse sentido. Mas se ele foi ofendido e está perseguindo, né, o obsessor, também precisa estabelecer esse perdão interno e oferecer a ele o perdão. Há obsediados, há perturbados, que estabelecem um clima de guerra com o desencarnado, né? Xinga, tenta expulsar. Né? Isso não resolve, pelo contrário, só agrava a situação. Rogar assistência aos bons espíritos, quer dizer, nos abrirmos para o auxílio da espiritualidade, porque os espíritos bons querem nos ajudar. Só que eu preciso colocar o meu coração aberto para que isso aconteça. Passe água frutificada, são muito importantes porque o processo obsessivo prolongado impregna no nosso corpo de fluidos negativos, rebaixa a nossa capacidade imunoterápica, as nossas forças. Então, o passe água frutificada serve para isso. E, em muitos casos, também as reuniões de desobsessão, né, serão necessárias para isso aí. E se é um médium que participa, ele deve se afastar da reunião, porque reunião mediúnica é local de trabalho e não de tratamento direto de obsediados. Então, o médium se afasta e vai para a reunião de evangelho, para o passe, para o atendimento fraterno, até ele se recompor e poder voltar. Com o obsessor, Kardec fala assim, demonstrar que não foi por ele enganado, que nem se deixará enganar. Aqui não é o sentido de concorrência com o desencarnado, né? Mas é saber que eles estão nos perseguindo, mas que nós vamos ter uma conduta tal que eles não vão conseguir nos enganar, porque nossos pensamentos vão estar voltados sempre para o bem. Cansar-lhe a paciência significa perseverarmos no bem, na reforma íntima, na transformação, porque o espírito fica ali persistentemente, né? Eles têm paciência, eles nos aguardam e ficam. Mas, na medida que eu me esforço para mudar, eles muitas vezes vão perceber que eu me tornei melhor, que não adianta eles continuarem nesse processo e vão
embora seguir a própria vida e nós nos libertamos dessa influência, né? Deve ser tratado com energia, não é agressividade. Energia não é agressividade. Porque muitos acham que são justos, que eles devem se vingar. Então, nós temos que mostrar que não é assim, que a lei de Deus é a lei do bem. E que eles não podem fazer tudo o que eles querem, que há um limite, que isso faz mal para eles e faz mal também para os encarnados, né? Mas oferecer o amor, oferecer a compaixão, oferecer a ajuda, porque no fundo o obsessor é um doente, é um sofredor e que merece a nossa compaixão. Por isso devemos orar por ele, o obsediado e todos os amigos do obsediado, aqueles que estão ajudando no tratamento, né, vencendo-o pelo nosso procedimento. Significa tornarmos-nos pessoas melhores, vivenciando realmente o bem. E, se possível, estabelecer laços de simpatia, que foi o que o Divaldo conseguiu em relação à máscara de ferro. Ao acolher a genitora do espírito, que surgia ali nas portas da mansão do caminho, na condição de abandono, na condição de uma criança feia, né, doente, e que ele ia aprender a amar e cuidar. E, se necessário, também as reuniões de desobsessão, onde nós podemos auxiliar a espiritualidade no trabalho de convencimento. Na fascinação, é muito interessante porque a gente acha que a subjugação é a pior. E, em termos de dominação, é a pior. Mas no tratamento, o pior é a fascinação. Por quê? Porque o encarnado, ele aceita o envolvimento. Ele não acha que está errado. Então é difícil você mostrar uma realidade para aquele que acha que a realidade dele está certa. Então é muito difícil. Nesse caso, se você tentar e não conseguir, tem que deixar, infelizmente, seguir o processo até ele se dar conta das suas ilusões, né? Normalmente é pela queda, é pelo fracasso, é pelo sofrimento. Na subjugação, aí é mais complicado. É preciso jejum espiritual, muita oração. É preciso um espírito mais elevado para ajudar, né? Na maioria dos casos, nós não temos esse poder, não. Na média, nós não temos essa ascendência sobre os espíritos inferiores para dizer saia e ele sair. Encerrando aqui, nós temos a prevenção, que é mais ou menos aquilo do tratamento. Só que aqui nós vamos utilizar esses instrumentos antes de nós ficarmos envolvidos na doença. É como aqui a pandemia. Lave as mãos, use máscara, evite o contágio, né? Evite viver em aglomeração, limpe as coisas, faça a higiene, faça exercícios. É prevenção contra o vírus. E como nós podemos nos prevenir contra o vírus da obsessão? Para não ficarmos doentes. Porque é melhor nós nos esforçarmos na prevenção do que temos que curar, porque nós não sabemos se vamos conseguir nos curar. Às vezes nós vamos para a UTI, ficamos doentes e morremos, porque é doença. Então, todos nós já conhecemos aqui esses instrumentos que possuímos. Oração e leitura sadia diariamente. Evangelho uma vez por semana, ótimo. Mas adquirimos o hábito da leitura e da oração diariamente. Ore 2, 3, 4 vezes por dia, quantas forem necessárias. Leia sempre. Mantenha a mente ocupada com coisas boas. Não permita que os pensamentos negativos tomem conta. Chacoalhe a cabeça para o pensamento ir embora. Né? Pensamentos e conversações nobres. Se você está na leitura, está pensando coisas boas.
Não deixe o pensamento inferior de ciúme, de inveja, de crítica, de preconceito contra o outro tomar conta da sua mente. Entrou na tristeza? Tire a tristeza. Pense na alegria. Surgiu a crítica em relação ao companheiro? Pense que aquilo é ruim, é negativo. Não deixe que seja alimentado. E estude sempre, porque quanto mais eu conheço da doutrina espírita e do evangelho e das ciências em geral, mais eu estou vibrando de maneira elevada. E quanto mais eu penso elevadamente, mais eu penso no bem. E sei distinguir os pensamentos bons e os ruins. E, acima de tudo, prática do bem, que é a caridade. Faça o bem sempre. Tenha o propósito do bem. Não precisa ser o bem exagerado. Um sorriso de alegria, um gesto de bondade, uma gentileza qualquer, uma atenção para alguém. Isso é prática do bem. Oração pelo próximo. Tudo isso vai nos ajudar a nos prevenirmos contra a obsessão, contra essa doença que atinge milhões de pessoas, muitas vezes de maneira oculta. Mas graças à doutrina espírita, Allan Kardec, aos espíritos superiores, nós temos aí essa condição de nos prevenirmos, de nos tratarmos e vivermos mais saudáveis, mais felizes. E é isso tudo que eu desejo a todos vocês. E, acima de tudo, paz no coração com Jesus. Muito obrigado, foi uma alegria imensa e que nós possamos cada vez mais nos dedicarmos a estudar essa bendita e consoladora doutrina que é o Espiritismo. Obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, parabéns, Donizete. Ótima palestra. Muito obrigado, viu? A beleza da doutrina. Muito obrigado, doutor. Travou meu caminho aqui. Excelente palestra, acredito que aprendemos muito, andamos bastante. Excelente. Muito bom. Estamos felizes. Para manter essa sequência, o Marco Antônio está por aí? Para fazer a prece para nós? Opa! Talvez o Marco Antônio eu faço, não tem problema. Não faço. Então faz, Gabriel. Meu filho chama Gabriel, mas eu vou Por falar. favor, Marco. Por favor. Vamos então, já que estamos com o coração e a mente serenados, vamos elevar o pensamento até o Cristo Jesus. Agradecer nos propiciou e está ainda nos propiciando o banquete através dessa palestra maravilhosa, instrutiva, proferida pelo nobre expositor, banquete com as vibrações dulcíssimas de amor do Cristo que paira sobre nós e que nós também emanamos vibrações positivas e que essas vibrações estejam no lar de todos os que aqui estão presentes e que ganhe todo o Brasil e ganhe todo o mundo, o nosso planeta Terra, atingindo a todos, encarnados e desencarnados, que possa ir também no plano espiritual, atingindo neste momento um vale, que possam ser, que são vibrações de amor, de carinho, de fraternidade, de afeto e de cura. Que essas vibrações possam também parar sobre os que estão encarcerados, não só nos presídios,
como também nos vícios da droga, do álcool, do sexo, no apego às coisas e pessoas, apego excessivo, onde a parte material colocam acima da parte espiritual. Então, que essas vibrações de amor possam continuar. Senhor Jesus, agradecemos pela noite mágica que tivemos. Rogamos a Ti um ótimo domingo e uma semana abençoada, de acordo com a Sua vontade e com as bênçãos desse Deus maravilhoso que tanto nos ama. E que nós, Senhor Jesus, possamos estar sempre conectados com o Senhor e com a espiritualidade amiga, porque o Senhor sempre está conectado conosco. E que assim seja, graças a Deus. Assim será. Graças a Deus. Então, senhores, vamos encerrando o nosso mês espírita com muita alegria no coração, com um gostinho que ver a palestra do Dr. Donizete, um gostinho de quero mais, né? Mas o ano que vem a gente volta ao convite. Muito obrigado, mesmo. E aos demais, se quiserem, precisarem abrir os microfones, ou então